Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre a continuação daquele assunto que começámos a falar no último Viciado Comenta, onde estivemos a analisar a possível multa milionária que a Digi pode vir a pagar na Roménia por posição dominante e por práticas menos sérias, que acabou por ter aí uma grande repercussão, e se calhar uns de vocês até olharam para aquilo como uma maneira de o que é que está a acontecer, como é que isto é possível? É possível, infelizmente é possível, e nós aqui estamos para analisar factos, e foi isso que nós fizemos naquele vídeo. A primeira parte do vídeo era precisamente sobre essa possível multa milionária, a segunda parte do vídeo falava sobre um projeto do regulador romeno, que é a ANCOM, muito parecido, a nossa é a ANACOM, a deles é a ANCOM, que visava lançar um projeto, neste caso, para regular a fibra da Digi em várias zonas, neste caso 6.300 localidades identificadas pelo regulador como não concorrenciais, ou seja, zonas onde a Digi está sozinha e onde as outras operadoras, apesar de existirem, não vão fazer esse investimento porque o monopólio é grande e até podem ser zonas de baixo retorno, e isso faz com que depois aquelas pessoas fiquem limitadas àquilo que existe. Como sabem, já existe um precedente histórico, nomeadamente aquilo que o regulador espanhol aplicou à Telefónica até há pouco tempo, que obrigava a que a operadora fizesse ou permitisse o seu acesso ou permitisse o acesso em mercado grossista aos outros operadores, de maneira que essas zonas passassem a ser servidas por um maior número de operadoras e isso estimulasse a concorrência nessas zonas. E, portanto, o que é que aconteceu? A Comissão Europeia, na altura, quando a ANCOM decidiu lançar esse projeto, quando isto chegou aos ouvidos da Comissão Europeia, a Comissão Europeia disse: alto lá, o que é que se passou? Não, nós não concordamos com isso, dê-nos 2 meses para analisar porque achamos que isto vai contra as legislações europeias. Isto é tudo uma coisa surreal, porque ao fim e ao cabo mostra que as instituições europeias são um autêntico arrastar de pés, quando já existe precedente, já existe situações semelhantes a esta no território, não romeno, mas dentro daquilo que é o espaço europeu, e depois vai-se encher cheio de dúvidas, enfim. Mas pronto, antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre: deixa o teu like, subscreve o canal, carrega no botão de aderir se quiseres por apenas 99 cêntimos por mês ter acesso a todos os conteúdos que eu lanço aqui para o canal de uma forma prioritária. Passa também no nosso site viciadocomenta.pt, onde vais encontrar um conjunto de artigos que normalmente falam sobre telecomunicações e não só, e tens também a nossa parceria de jogos, a Instant Gaming, onde vais poderes comprar jogos ao melhor preço e também ajudar aqui o canal sempre que fizeres uma compra através do nosso link, que vais encontrá-lo na descrição. Meus amigos, vamos aqui passar para o nosso site, Viciado Comenta. Eu, pelo que eu vi, fui o único a escrever cá em Portugal em relação a esta situação. Existem alguns sites de especialidade a falar sobre isto, mas na Roménia, e eu, como tenho feito um acompanhamento exaustivo dos assuntos relacionados à Digi, gosto não só de acompanhar o mercado nacional, como também o mercado internacional. Bom, o que aconteceu? A Comissão Europeia dá luz verde à ANCOM para regular a Digi na Roménia. O regulador romeno com luz verde para avançar para a regulação de zonas sem concorrência dominadas pela Digi, acesso à Digi em 6.300 localidades em cima da mesa. Conforme tivemos a oportunidade de analisar na nossa série Viciado Comenta no YouTube, o regulador romeno pretendia avançar com um projeto direcionado à Digi Roménia. O que é que está em causa? Bom, a ANCOM identificou problemas de falta de concorrência nos serviços de internet fixa em mais de 6.300 localidades romenas que, no total, abrangem mais de 5,3 milhões de pessoas. Portanto, estou a ver que isto não é brincadeira. Destas localidades, 5.702 contam apenas com um operador, a Digi. Portanto, estou a ver o nível de monopólio desta situação, não é? Perante este cenário, foi desenhado um projeto que obriga a Digi a disponibilizar acesso grossista às suas redes a preços acessíveis. O objetivo é permitir a entrada de outros operadores destas zonas, aumentando a oferta e a concorrência para as populações abrangidas. Como podemos verificar pelo quadro abaixo, existem 9 fornecedores de rede fixa na Roménia, mas com uma implantação extremamente reduzida nestas quase 6.300 localidades identificadas. Portanto, eu fiz aqui um quadrozito que mostra muito isso. Ou seja, destas 6.290 áreas, estas localidades identificadas, a Digi tem aqui esta supremacia de 5.702. Depois vemos a Orange, vemos a NextGen, vemos a Vodafone, a Random, a International, a TCS, a TVSAT e a Comentenet, meu Deus, que nomes, que estão também disponíveis, mas depois veem que nestas localidades todas, ou neste caso, isto é mais do que 6.290 são as onde a Digi está, 15 delas onde só há um operador, só há a Orange, numa delas só há a NextGen, ou seja, isto aqui vocês estão a verificar. Mas o que é que acontece? Existe efetivamente aqui
um grande domínio face ou seja, nós não vamos dizer que a Orange tem um monopólio porque está em 15 localidades sozinha, certo? Mas vamos dizer que a Digi tem um monopólio porque está em 5.702 localidades sozinha. E mesmo nas zonas onde existem dois operadores, em 523 dessas zonas existe Digi e nas 3 mais 65 delas existe a Digi. Ou seja, a Digi está basicamente presente em todo lugar. Portanto, é aquela que melhor se pode enquadrar no sentido de fornecer acesso grossista. Bom, o que é que aconteceu para travar este processo? Que aparentemente é um processo que não faz sentido ser parado, não é? Porque já existe precedente mais do que existente para levar isto à frente. Assim que a proposta chegou à Comissão Europeia, foi imediatamente bloqueada com o argumento de que existiam fortes indícios de violação da legislação europeia em vigor. Não faz fucking sentido nenhum. Isto é a coisa mais ridícula que eu alguma vez vi e que mostra claramente o que são aquelas instituições da Comissão Europeia. O que é que levou a Comissão a mudar de posição? Bendito BEREC. Bom, o BEREC é o organismo que reúne os reguladores europeus das comunicações eletrónicas, ou seja, é tipo assim uma elite das ANCOM, das ANACOMs, das CNMC, percebem? Todos os reguladores formam ali uma espécie de um grupo e depois este é o organismo que basicamente reúne todos os reguladores europeus de comunicações eletrónicas, teve um papel decisivo. Este emitiu um parecer que dissipou as dúvidas da Comissão Europeia, clarificando a proposta da ANCOM como proporcional e justificada. Digo-vos uma coisa, só mesmo alguém que não percebe patavina de telecomunicações é que pode achar que isto é algo desproporcional e injustificável, porque né, está à vista que a Digi tem esse poder, está à vista que nestas circunstâncias os reguladores têm que agir, ou seja, antes da situação acontecer, antes de se permitir que o mercado fique ainda mais com falta de concorrência. Portanto, é óbvio que isto é algo que faz sentido. Ninguém está a atacar a Digi. Pá, é uma posição que a Digi tem que nós não podemos permitir, ok? Houve falta de investimento e neste momento, com as atuais condições de mercado, não vai haver ninguém interessado em ir fazer investimento nessas zonas. Então qual é a única forma de nós trazermos algum benefício a essas populações? É permitir que a Digi continue a ganhar algum dinheiro com isso, não é? Obviamente que vai alugar as suas redes, mas não pode ser a Digi a única existente lá, certo? É preciso trazer mais capacidade. Essa capacidade é traduzida através do quê? Do mercado grossista que permite reduzir substancialmente o investimento necessário e fazer com que as outras operadoras que aqui estão existentes passem também a fornecer lá. Portanto, eu não percebo como é que a Comissão Europeia arrasta isto 2 meses para chegar ao final e dizer, bom, está bem, então está certo. Enfim, como eu digo aqui, importa recordar que medida semelhante já existe há vários anos em Espanha, onde o regulador CNMC aplica regras equivalentes à Telefónica. Mais uma vez, os organismos da União Europeia demonstram alguma lentidão e desconexão, atrasando decisões que podem ser relevantes para o bom funcionamento do mercado. Exatamente. Ou seja, eu estou aqui a dizer exatamente a concordar comigo próprio, mas enfim, vamos passar esse porto, que é o seguinte. Este tipo de formas de atuar só atrasam ainda mais os remédios necessários para o bom funcionamento das coisas, não é? E não faz sentido que a Comissão Europeia de repente diga assim, não, mas tenho dúvidas. Mas tens dúvidas porquê? Qual é a lógica? Pelo menos vão se inteirar um bocadinho dos assuntos antes de lançarem dúvidas, não é? Pelo menos, pá, será que isto já foi feito? Bom, eu percebo, pode haver desconhecimento, podiam não ter noção do que é que estava em causa, mas ganham tanto dinheiro nessas zonas, é comitês disto, é comitês daquilo, é grupos de trabalho, é não sei quantos. Vão pegar na documentação, chamem lá pessoas que percebam sobre telecomunicações, falassem logo diretamente com o BEREC, à espera de estar a emitir um parecer por parte do BEREC. Não, amigo, vai ver o que é que já existe com os outros reguladores do espaço económico europeu, o que é que já se faz, certo? Isso faz sentido, não faz sentido? Que isto vai contra as legislações europeias. What the fuck, meu, como assim? Mas estás a brincar comigo? Tipo, é da pessoa chegar lá e perguntar assim, mas vocês efetivamente sabem o que é que estão a falar? Vocês têm noção do que é que está em causa? Ou foi do tipo, não, vamos estar aqui 2 meses que eu entretanto crio um grupo de trabalho disto e ganho mais umas ajudas de custo para vir aqui trabalhar mais umas horas nesta... É uma coisa completamente insana. Eu não consigo entender, faz-me muita confusão este tipo de questões. Bom, avançando, o que é que vai acontecer agora? A ANCOM pode agora avançar com as suas medidas regulatórias nas zonas identificadas como não competitivas e apenas nessas, portanto isto não se abrange a todo o território da Roménia, abrange especificamente aquelas zonas que foram identificadas com falta de concorrência. Foi exatamente o que aconteceu em Espanha com a Telefónica. Exatamente. A Digi passará a ser obrigada a permitir o acesso às suas infraestruturas de rede fixa a outros operadores interessados. Esta medida poderá, de forma concreta, reduzir a posição dominante da Digi neste território, ou seja,
seja, a Digi vai passar a ter concorrência dos seus, neste caso, concorrentes, né? Passando aqui a redundância, e, portanto, deixa de ter essa posição e as pessoas, aquelas 5,3 milhões de pessoas, vão passar a ter nas suas casas mais do que um operador disponível, o que é positivo. Sobretudo se vier acompanhada por uma definição de preço grossista ou por um controle mais rigoroso das negociações. Isto é que é muito relevante analisar, que é o seguinte, uma coisa é que nós temos aqui duas formas de regulação. Temos a regulação à Latuga, que a Anacom diz qualquer coisa e depois deixa lá para o ar, como é o caso das operadoras de móveis virtuais, que é do tipo, não, vocês têm que escutar, vocês têm que ouvir e enviar ofertas para quem quiser ser operador móvel virtual. Mas depois qual é o preço dessa oferta? Se esse preço faz sentido ou se não faz, epá, eu não quero saber. Ou então podem ter uma posição mais como o regulador espanhol, o CNMC, que diz assim, não, vocês têm liberdade para negociar entre vocês os preços, que eu quero é que nem me chateiem com essa história, mas se os incumbentes tiverem a mandar propostas que não façam patavina de sentido, ou que sejam coisas que impedem completamente que um projeto MVNO tenha rentabilidade ou que faça qualquer sentido no contexto de mercado, então eu vou lá. E quando eu for lá, o menino vai ter que apresentar um preço que faça mínimo sentido, porque a mim ele não me vai apresentar aquilo. Não é? Portanto, isto é um regulador que vai lá e que vai resolver os problemas, vai regular verdadeiramente o mercado. A nossa Anacom é a palhaçada que nós conhecemos. No caso da Anacom, não conheço precedentes históricos em relação a esta situação, portanto vamos ver. É relevante que, se a Anacom for apertar os calos da Digi e for obrigar, em primeiro lugar, isso parece-me ser mais ou menos provável, que é lançar aquela medida que obriga a Digi a apresentar soluções sempre. Portanto, vai ter sempre que permitir acesso. Não pode simplesmente chegar ali e dizer que não. Portanto, isso aí parece-me que sim. Agora, o acompanhamento das negociações é que se percebe, porque é aí que depois pode haver concorrência real nessas zonas ou não. Porquê? Porque vamos imaginar que a Digi fornece esse acesso, mas fornece esse acesso a um preço muito acima daquele que faria sentido para se conseguir pelo menos igualar os preços da Digi. Obviamente que mesmo existindo duas ou três operadoras naquela zona, se a Digi fica, sei lá, a 40 ou 50% do preço da segunda operadora disponível, é óbvio que as pessoas vão para a Digi, vão se manter onde estão. Principalmente porque nessas zonas as pessoas já estão nessa zona. E como nós sabemos, não sei como é que é o mercado romeno, mas aqui em Portugal as pessoas são extremamente adversas à mudança. Portanto, para isso acontecer, o preço tem que ser atrativo, ou pelo menos igual, ou ter outros serviços associados, ou criar ali algum tipo de dinâmica no mercado. E o preço a que este acesso grossista vai ser feito, vai ter enorme importância e impacto nesse aspecto. Pronto. Outra coisa que é relevante, que é aqui o que eu termino o artigo a dizer, é, tendo em conta que esta continua a ser o principal mercado da Digi, em termos de receitas globais, acreditas que uma medida destas poderá influenciar a expansão da marca noutros países nos próximos anos? E isto é uma das coisas que nós vamos agora ter que esperar para ver, que é o seguinte: tendo em conta que grande parte da questão financeira vem daquele território, e isto não significa que a Digi agora nestas zonas vai passar a receber zero, óbvio que não, o aluguer de infraestrutura implica pagamentos, e portanto isso faz todo o sentido, mas vai reduzir em parte porque a Digi não vai poder alugar as infraestruturas a um preço que chega aos mesmos níveis de lucro daquilo que faria, ou, neste caso, vai conseguir rentabilizar mais a rede, mas depois vai perder clientes, porque obviamente alguns deles vão acabar por passar para as outras operadoras e nem sempre esses valores que vão ser pagos pelo aluguer de infraestrutura dessas operadoras vão conseguir compensar os valores recebidos dos clientes que estavam anteriormente na Digi. Portanto, vamos perceber como é que tudo isto terá depois implicações também no grupo Digi. E se isso depois, como vocês sabem também, o dinheiro não é infinito e portanto, que tipo de implicações é que isso depois vai ter na expansão, como vimos recentemente no Reino Unido, a continuação da expansão em Espanha, a questão da Bélgica, cá em Portugal também, e mesmo o desenvolvimento das redes lá na Roménia. Por isso, meus caros amigos, fica aqui mais uma continuação da análise, portanto eu não lanço aqui tiros e depois não vou à procura das coisas, portanto eu lancei aquele vídeo e esta é a continuação. Relativamente à primeira parte, que era a parte mais gravosa e que pode colocar em causa a Digi, não existe ainda mais nada. Quando houver, eu vou continuar a acompanhar e já sabem, passem em viciadocomenta.pt, encontram lá um conjunto de artigos que eu escrevo e que normalmente vocês não encontram também nos outros meios aqui em Portugal. Por isso é que eu também decidi criar o meu site, porque eu gosto de acompanhar as coisas com uma visão maior do que simplesmente só a questão portuguesa ou só mesmo para aquilo que vai dar cliques. Há coisas que não vai dar tantos cliques, mas assim como assim, se nós estamos a acompanhar as coisas, temos que conhecer as coisas a fundo e ver como é que é a Digi em todas as zonas, e para mim isso é muito relevante. Apesar de eu compreender que a reação ao último vídeo, houve 2 ou 3 de vocês que me disseram mas isso a mim não me faz diferença nenhuma, interessa é o que a Digi está a fazer aqui, pá, mas eu para mim
é-me relevante analisar como é que um operador se comporta quando está sentado no primeiro lugar, não é? Porque isso é que mostra a verdadeira essência, porque senão faz-me sempre lembrar aquela história de aparecer aqui um lobo em pele de cordeiro, não é? Quer dizer, está aqui todo muito amigo, todo muito não sei o quê, até crescer. E depois, quando crescer, o que é que acontece? É isto que eu gosto de analisar. Portanto, continuaremos a analisar e mesmo às vezes contra alguns gostos de pessoal, pá, é a minha maneira de analisar as coisas. Eu não consigo ter duas palas e ver só aquilo que me apetece ver. Eu preciso de ver tudo para viver depois com a consciência de que estou a analisar as coisas com a seriedade e a frontalidade que tem que ser feita. Um grande abraço a todos e vemos no próximo. Viciado Comenta.